Na nossa vida nós temos que fazer 2 movimentos para alcançar a felicidade. Quais serão eles? Como que a gente consegue alcançar a verdadeira felicidade? Se você viu o nosso vídeo anterior falando sobre o que é a felicidade, você já tem uma série de conceitos aí na sua cabeça, já está pensando sobre isso e também já sabe que na nossa vida humana a gente não pode buscar realmente a felicidade como um fim último, né? Ela é a nossa companheira ocasional, assim, ela pode aparecer como nossa companheira, mas ela não pode ser o nosso fim último, porque o nosso fim último é Deus. E se nós vivemos uma boa vida com Deus, ocasionalmente a gente vai ter essa companhia tão agradável que é uma vida feliz. E para conseguir isso, para conseguir chegar nesse ponto de ter uma vida com Deus que também nos faça, nos sentir felizes, nós vamos fazer 2 movimentos que Fulton Sheen vai falar no livro dele, Com a Felicidade, e que de certa forma resumem um pouco daquilo que nós precisamos viver na nossa vida para nos ajudar a esse processo e a esse caminho de uma vida feliz. O primeiro deles, a gente pode resumir de certa forma como desprendimento. O que é isso? É quando nós nos afastamos do exterior, das coisas exteriores, nos afastamos de uma excessiva absorção pelas coisas do mundo e nos deixamos de fato encontrar pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. Então, no primeiro momento, eu me desprendo, o famoso desapego, mas não é bem assim, não é esse desapego que falam por aí, esse desapego mundano, mas é a capacidade que nós temos de ter bens, de ter pessoas que nós amamos na nossa vida, de ter tudo que nós temos na nossa vida, amar essas coisas de uma forma ordenada, e também ter ciência de que nada disso é nosso. Tudo isso é graça de Deus. E tudo isso não pode nos prender na terra. A gente pode pensar um pouco na figura do pássaro, na figura de um balão, melhor, Se a gente pensa num balão, o balão com gás hélio, assim, ele tá flutuando, Ele tá suspenso no ar. E ele só não voa alto porque ele tá preso por alguma coisa. Ele tá preso por um fiozinho, ele pode estar preso por uma corrente ou por um pequeníssimo fio de nylon. Assim acontece na nossa vida. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente está vivendo esse processo de desprendimento das coisas da terra e pode ser que a gente esteja muito apegado às coisas que nós temos, aos nossos bens materiais, às pessoas que nós amamos, e a gente vive aquela coisa assim de eu não posso perder o que eu tenho, senão eu vou entrar num estado de desespero se eu perco a minha casa, se eu perco o meu carro, se eu bato o meu carro, se eu perco o dinheiro que eu tenho guardado lá na minha conta bancária, se acontece alguma coisa com bens materiais, obviamente a gente vai se abalar, é óbvio, Mas se isso nos abala de uma forma muito grande, é um sinal de que nós estamos muito apegados àquilo. Isso desestabiliza e tira o nosso foco, a nossa paz interior, tira tudo, Porque nós estamos muito presos a essas coisas. As pessoas que nós amamos, Se a gente pensa que se a minha mãe falecer, eu vou entrar num estado de desespero, eu vou ficar sem chão, eu vou ficar completamente desnorteado. Se o meu esposo falecer, os meus filhos falecerem, se eu perder alguém da minha família, alguém que eu amo muito, eu vou ficar completamente desnorteado, Obviamente a gente vai passar por um momento de grande luto, de grande perda, de grande sofrimento, mas ainda assim existe uma linha tênue, Porque a gente precisa saber que aquelas pessoas, elas não são nossas. Eu não tenho posse das pessoas que eu amo. Deus é quem criou, Deus é quem dá a vida e quem também pode tirá-la, e eu preciso ter sempre essa certeza no meu coração, Essa confiança em Deus de que Ele sabe o melhor. Isso é um pouco esse movimento de desprendimento. É fácil, meus irmãos? Não. Eu já tenho isso na minha vida? Ainda não, estamos lutando por isso, Porque se desprender das coisas dessa terra não é fácil. A gente vive querendo segurança, querendo estabilidade, querendo uma certeza, querendo se apegar às coisas que estão aqui, mas na verdade não é esse o movimento que nós podemos fazer, A gente precisa sempre se buscar e pedir essa graça a Deus em oração de que a gente consiga esse desapego das coisas do mundo. Porque o que acontece? Quando a gente ama demais aquilo que está aqui no mundo, a gente ama menos a Deus. A gente está com o coração em outro lugar. É como diz a palavra, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro está no mundo, o meu coração também está no mundo e o meu amor está aqui. E se o meu amor está aqui, ele não está voltado para Deus. E se eu amo a Deus de fato, como ele deve, precisa e merece ser amado, aí o movimento ele é diferente. Esse é o segundo movimento que Venerável Fulton Sheen nos ensina para buscar a felicidade. Eu saio desse movimento de um amor excessivo às coisas da terra e eu me volto a uma elevação, Eu me elevo a Deus. É bem esse movimento, A gente imagina um balãozinho voando, Eu me solto dessa terra e aí eu consigo levar o meu coração a Deus, que é o que realmente importa. Nada mais importa.
É como a história de Jó. Jó tinha tudo também. Jó tinha muitos bens materiais, tinha uma família linda, tinha várias coisas, mas Jó passa por esse processo de desprendimento, em que ele precisa se desprender, né? Ele perde tudo que ele tinha e a única coisa que sobra é de fato a Deus, né? O seu amor a Deus, a presença de Deus na sua vida, é a única coisa que sobra. Depois ele recebe tudo de novo, ele recebe, né? Mas na nossa vida talvez a gente perca coisas e nunca mais receba de novo. A gente pode falir, a gente pode passar por uma grande crise econômica, a gente pode perder numa tragédia todas as pessoas que nós amamos, a gente pode sofrer uma grande doença e perder a nossa beleza, a nossa saúde, a gente pode perder tudo nessa vida. Tudo que nós temos nessa vida, a gente não é dono de nada, a gente perde tudo num instante. Mas a Deus, se nós temos a Deus, a gente nunca vai perder isso. E esse movimento de fazer esse desprendimento dos apegos da terra e buscar a Deus é o que nos vai dar essa sensação de segurança interior que nós precisamos, né? Essa paz interior que nós buscamos. Porque de fato, enquanto a gente está aqui nessa terra, buscando as coisas que estão aqui, pensando no nosso egoísmo, presos no nosso ego, a gente fica se debatendo interiormente de uma forma que não tem coisa que nos dê paz. Aí a gente começa a ver o que o pessoal busca, né? O que o pessoal busca? Tá muito ansioso, tá com toda essa luta. Não tô falando da ansiedade quanto doença, tá? Tô falando do sentimento de ansiedade, assim, normal, digamos assim. Começa a buscar várias coisas para nos acalmar, né? Aí tem a música relaxante, tem incenso, tem yoga, tem mil coisas, né? Que o pessoal acaba buscando às vezes porque acha que isso vai dar uma sensação de paz. Quando na verdade não é isso. O centro é buscar a Deus. É claro que nesse processo todo nós somos humanos. A gente também precisa buscar, à medida do possível, aquilo que nós precisamos de bens materiais, de realidade física e terrena para que a gente tenha um determinado conforto e segurança na vida. Isso é óbvio, né? Nós não vamos ser imprudentes. Então, é como diz a palavra, né? Nessa vida a gente precisa ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, tudo que nós fazemos, obviamente, tem que ser prudente. Nós não podemos ser imprudentes. Mas nós também precisamos ter essa simplicidade de coração, né? Essa busca genuína por Deus, pelas coisas de Deus, para que a gente de fato alcance a felicidade. Bem, dados esses conceitos teóricos, o que a gente precisa fazer realmente de forma prática para que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente busque a Deus e busque ser mais felizes na nossa vida? A primeira coisa, meus irmãos, é ter uma vida sacramental, séria. E o que é essa vida sacramental séria, meu irmão? Primeira coisa é frequentar a Santa Missa, todo domingo, todo dia de preceito. Frequentar a Santa Missa minimamente, e quanto mais a gente consegue frequentar, melhor. E a partir disso, a gente também precisa buscar sempre estar em estado de graça. O que é isso? Não estar em pecado mortal, né? Se você ainda não sabe muito bem o que é isso, dá uma pesquisada, estuda sobre isso, né? Para que você saiba de fato fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão e estar em estado de graça. Inclusive que a gente possa emendar a nossa vida, né? Se tem alguma coisa na nossa vida que não está bem, a gente está em alguma situação que nos leva a pecar, que a gente possa corrigir isso para buscar cada vez mais ter uma vida sacramental verdadeira, com confissão, com Santa Missa, né, com comunhão eucarística. Então que a gente consiga buscar essa vida assídua nos sacramentos, porque é isso que nos sustenta. Não é à toa que Deus nos deixou esses presentes. Esses 7 presentes que são os sacramentos, eles são as maiores vias que nós temos para encontrar Deus nessa terra. Vocês imaginem que Deus está, Nosso Senhor está de corpo e sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. E nós podemos ter acesso a isso, meus irmãos, indo na missa, ficando na missa 1 hora, vamos dizer, às vezes é menos, comungando, a gente tem acesso a Nosso Senhor em corpo, sangue, alma e divindade nessa terra. Isso é algo tão extraordinário que é um acesso direto que Deus nos dá. Não tem nada que barre esse acesso. Ele está lá, ele se doa lá na espécie do pão para que nós consigamos acessá-lo de forma direta, completa, né? Então, esse é um presente que nós precisamos recorrer, é a vida sacramental. Depois disso, nós também precisamos ter uma vida de oração pessoal, porque esse é um movimento que vai acontecer naturalmente, né? A partir do momento que eu vou buscar a vida sacramental, eu vou ter uma vida de oração, e essa vida de oração pode ser de diversas formas, né? Pode ser, inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre oração, tipos de oração, enfim, você pode buscar para conhecer um pouco mais. Mas isso pode ser Santo Terço, as orações que a igreja nos dá, né? Orações de novena, todas essas orações prontas, digamos assim, já são uma grande via de oração e de trato com Deus. E depois disso, nós também precisamos ter esse diálogo com o nosso Pai dos céus, né? Deus é nosso Pai. Como nós conversamos com o nosso Pai?
Nós precisamos ter um diálogo com Ele. Nós precisamos nos colocar diante dele com a sinceridade do nosso coração todos os dias e conversar com Ele e apresentar a Ele o nosso coração e deixar que Ele vá trabalhando em nós a partir dessa oração. Nós não rezamos porque Deus é carente e precisa que a gente esteja lá conversando com Ele. Nós rezamos porque nós precisamos dessa oração. Nós precisamos desse trato com Deus. Então, esses são 2 pontos fundamentais. Uma vida não é feliz se não tem vida sacramental e vida de oração. Realmente não é. Pode parecer ser, mas não é. De verdade não é. Terceira coisa que a gente precisa treinar em nós é esse desprendimento que nós falávamos antes. Como que a gente pode fazer isso de forma prática, meus irmãos? Primeiro, a gente vai começar não valorizando demais as coisas do mundo. Então, segura aquela ilusão que dá, assim, aquele deslumbramento um pouco, assim, né? A gente se admira pelas coisas dessa terra e a gente precisa se maravilhar mesmo, porque a criação de Deus é maravilhosa. Então, ela merece que a gente tenha essa sensação de maravilhamento. Mas a gente tem que se segurar um pouco para não se iludir, não se cegar pelo brilho desse mundo, né? E esse processo é um pouco esse esforço, né? De saber que tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, os dons que nós temos, as glórias que nós recebemos, tudo vem de Deus e precisa voltar para Ele, ser oferecido para Ele. Então, um gesto bom para que a gente consiga um pouco se desprender disso é oferecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo que nós temos nesse gesto de agradecimento diário e oferecer, entregar a Deus todas essas coisas, para que a gente não fique depositando nisso toda a nossa busca, todo o nosso tempo. Então, isso inclui tudo que nós amamos. Nossa família, nossa casa, nossos bens, nossos hobbies, as coisas que a gente mais gosta de fazer, nosso trabalho, tudo pode ser uma oferta a Deus. Então, Deus em primeiro, o restante depois, né? Esse é um movimento. Depois, uma coisa que pode ajudar muito a gente olhar para a nossa vida e ter essa consciência de como nós estamos lidando com tudo isso é um exame de consciência frequente, diário, né? Não só aquele exame de confissão, mas aquele exame de parar no final do dia e pensar: como foi meu dia hoje? Como eu vivi? Eu perdi tempo? Eu entreguei tempo a Deus? Eu pensei em Deus? Eu me apeguei demais às coisas do mundo ou eu estive com o coração em Deus, no céu? E você vai perceber que em muitos momentos a gente vai terminar o dia: eu me apeguei às coisas do mundo, eu não lembrei de Deus, eu não rezei. Vários dias a gente vai viver assim, mas a vida humana é esse eterno cair e levantar-se, cair e levantar-se, cair e levantar-se. É para isso que o exame de consciência serve. É para a gente ter esse feedback, né? A gente olha para trás, vê o que foi feito errado e consegue, a partir daquilo, buscar melhorar. Vamos conseguir sempre? Não. Mas nós vamos sempre tentar. Esse é o movimento da vida humana. E então esse momento de vigiar, né? De estar sempre em constante observação da nossa vida para ver se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós precisamos viver, de acordo com o que Deus espera de nós. E uma quarta coisa que pode nos ajudar muito nesse movimento também de desprendimento das coisas humanas é a moderação dos prazeres. Se nós nos enchemos muito de prazeres, nós acabamos nos cegando, né? Nós naturalmente vamos bloquear a nossa visão das coisas, a reta visão das coisas. Nós estamos muito cercados por conforto. Nós vamos acabar vivendo uma vida descontente. Sabe aquela pessoa que não está contente nunca? Está confortável, eu estou aqui no ar-condicionado, mas o ar-condicionado está muito frio. Eu estou comendo uma coisa, mas podia estar um pouco melhor. É a pessoa que sabe, acha defeito em tudo. Né? Aquela pessoa que ninguém gosta de conviver porque ela sempre tem uma crítica para fazer, ela sempre vai botar um defeitinho. Uma pessoa descontente é uma pessoa que está com excesso de prazeres. É uma pessoa que ela vive com muito prazer, ela vive com muito conforto. E se a gente se submete a pequenos desconfortos ao longo do dia, coisas pequenas, né? A gente vai perceber que isso nos ajuda muito a ter a real dimensão da vida. Santa Teresinha sempre fazia isso. Se você vai ler a história de uma alma, você vai ver que ela sempre narra esses pequenos desconfortos a que ela se submetia e que é um pouco dessa pedagogia que ela tem da pequena via, né? Essa espiritualidade de, nas pequenas coisas, buscar a santidade e buscar a Deus. E é um chamado que nós podemos viver de forma muito prática, né? Então, eu vou renunciar a um docinho, eu vou renunciar a uma determinada coisa, né? Esse momento que eu podia estar vendo aquela série, aquele filme, ou fazendo aquela coisa que é meio que perda de tempo, aquele futebol, eu vou renunciar hoje para fazer uma outra coisa. Não é que a gente vai sempre viver submetido a desconfortos, né? Mas a gente pode, em alguns momentos do nosso dia, da nossa vida, aguentar muito bem uma austeridade, né? Esse é o segredo de muitos santos, é o segredo de muitas regras de vida em conventos espalhados pelo mundo todo. Se submeter a desconfortos, jejuns, mortificações, para que a gente se lembre de que aquilo que a gente está vivendo que é prazeroso é passageiro, não é o centro das coisas. E as sensações gostosas da vida não são a nossa busca final.
É uma forma de nos lembrar disso, nos lembrar da presença da cruz e nos fortalecer também, né? Porque senão a gente fica muito molinho. Se a gente tá o tempo todo ali com muito prazerzinho, a gente vai ficando meio mole, né? Você concorda comigo? Se a gente se submete a essa vida um pouco mais austera, a gente consegue se fortalecer para abraçar a cruz, encarar situações difíceis e não se deixar abalar por isso, né? Eu consigo vislumbrar que tudo que eu vivo é passageiro e que a única coisa que importa é aquilo que é eterno e que é Deus, e que aquilo que importa de verdade não está aqui, mas em Deus. Então, a gente sabe que realmente as únicas pessoas que conseguem viver a felicidade plena são aquelas que conseguem se privar de prazeres, né? Se eu vou lá escalar, fazer uma trilha, escalar uma montanha, é difícil chegar, mas a sensação quando se chega é tão maravilhosa, né? A vista que eu tenho, a sensação que eu tenho lá em cima, aquela sensação de que eu cumpri a missão, né? É mais ou menos essa sensação que a gente tem na nossa vida, quando a gente se priva um pouco de todos os prazeres e vai, né, se permitindo essa austeridade prática. Então, isso é uma chave para que a gente consiga experimentar na nossa vida um pouco mais dessa felicidade. E outra coisa, para terminar, que nos ajuda nisso, é o terceiro pilar das práticas quaresmais. Vejam, a gente, na verdade, já tem o segredo da felicidade desde sempre, lá na quaresma, nas 3 práticas quaresmais que a igreja nos recomenda, mas às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Você vai lembrar quais são. O jejum, a gente já falou, se privar dos prazeres, a mortificação, etc. Isso é, de certa forma, aquilo que se enquadra em jejum. E além do jejum, de fato, né, de se abster da comida, enfim. A oração, que nós já falamos também, ter essa vida sacramental e essa vida de oração. E, por fim, a esmola. Ou seja, obras de caridade. O que acontece, né? Às vezes a gente está tão imerso no nosso próprio eu, no nosso ego, na nossa dificuldade. O Oscar de pessoa mais dramática do mundo, né? Ai, porque eu sofro muito, porque olha como está a minha vida. E isso é um pouco o efeito da lente de aumento, né? Eu estou olhando demais para isso, eu estou muito focada nisso, então isso está aparecendo muito para mim. O meu eu e a minha vida está aparecendo demais para mim. E o movimento, meus irmãos, de fazer uma obra de caridade para alguém que está em uma situação mais vulnerável do que nós, ele assim é o melhor remédio do mundo, sabe? É aquela história de que eu acabei de ir num hospital, num centro oncológico, vi crianças com câncer, eu nunca mais vou reclamar da minha vida. Sabe aquela sensação que a gente tem assim? É mais ou menos isso, né? Quando a gente faz uma obra de caridade para qualquer pessoa que seja, né? Seja morador de rua, seja pessoas ali em questão de pobreza, vulnerabilidade social, seja obras de caridade físicas, né? Materiais ou espirituais, tanto faz, né? Qualquer pessoa que esteja precisando de uma obra de caridade, quando eu faço esse gesto, além de eu sair de mim e me doar para o outro, eu também consigo enxergar uma vida que não é a minha, um problema que não é o meu. E aí eu percebo que, de fato, os meus problemas, eles até podem ser grandes, podem ser muito grandes. Mas tem muitas pessoas que estão sofrendo nesse mundo também. Tá todo mundo no mesmo barco, né? E talvez o meu sofrimento até não seja tão grande assim. A gente consegue ter uma régua melhor para medir as coisas. Quando a gente sai de nós, faz essas obras de caridade e vê a vida como ela é. Talvez ao final desse vídeo a gente possa resumir, né? Como alcançar a felicidade de fato na vida prática, né? Como que eu posso ser mais feliz no meu dia a dia? Jejum, esmola e oração. Esse é um bom resumo daquilo que a gente precisa viver nas nossas vidas para ser mais felizes. E eu tenho certeza que você vai tentar aplicar isso na sua vida, né? Assim como eu também tento o tempo inteiro, falhando muito, aplicar isso na minha vida. Mas a gente também tem que ter a dimensão de que não vai ser sempre, não vai ser instantâneo, não vai ser automático, né? Resenha um Pai Nosso, tô mais feliz. Não é assim que a coisa acontece, né? Mas é na narrativa da nossa vida, né? Na nossa história sendo contada que a gente vai perceber a presença da felicidade se achegando, né? A felicidade, ela começa a chegar. A felicidade começa a ser nossa companheira, sorrateiramente, assim, ela vai chegando. Nós não a buscamos, mas ela está ali presente, porque ela é essa companhia que está conosco quando a gente está buscando a Deus, está buscando esse caminho rumo à santidade, né? Que a gente tenha isso no nosso coração. Meus irmãos, nesse ano, nesse dia, nessa vida, que a gente se encontre no céu. Esse é o meu desejo mais genuíno. Então, não sei quem é você que está me assistindo aí do outro lado, mas eu realmente quero que eu saiba quem você é quando a gente chegar no céu. Eu espero que a gente viva isso. Que Deus nos permita essa graça. E vamos rezar, né? Vamos rezar para que Ele de fato nos permita chegar lá. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né? Inscrição, comentáriozinho, deixa o teu like, manda para alguém que precisa escutar esse vídeo, alguém que precisa ter essa palavra de esperança, de saber que é possível ser feliz. É possível ser feliz nessa vida, mas especialmente é possível ser feliz na eternidade, que é isso o mais importante que nós buscamos. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá!